Olá, meus irmãos, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de hebraico bíblico. Hoje vamos estar falando de algumas particularidades, de algumas regras básicas para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. O alfabeto hebraico é chamado também de Aleph, Bet. O alfabeto hebraico é um alfabeto consonantal. Não existe vogais no alfabeto hebraico. Os sinais vocálicos, eles são chamados de nikudes ou de nikdot. Precisa entender que os sinais, quando forem transliterados para a língua portuguesa, transliteração é trazer um caráter de uma língua para outra, isso é uma transliteração. Não confundir transliteração com tradução. Então precisa entender o seguinte: quando se traduz os sinais massoréticos ou as nikudes, os sinais que dão um som vocálico das vogais, precisa entender que esses sinais vão corresponder em português com algumas vogais que conhecemos. Porém, se eu falar dentro da parte gramatical da língua hebraica que esses sinais são as vogais, eu estarei errando. Então é mais correto estar falando que os sinais massoréticos, as nikudes ou nikdots, elas dão os sons vocálicos, tá certo? Das vogais que temos em nossa língua portuguesa, mas não são vogais, apenas dão o som ou os sons vocálicos, ok? Então, o alfabeto hebraico, ele é composto de 22 consoantes. Torna a dizer, o alfabeto hebraico, ele é um alfabeto consonantal. Não existe vogais, como também não existe letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, das 22 letras do alfabeto hebraico, 5 delas são chamadas de soft ou sofit, que são formas finais. Essas 5 letras nós botamos na cor azul para ilustrarmos. Elas só vão aparecer no final de cada palavra. Elas não vão aparecer no começo de uma palavra, nem tampouco no meio da palavra. Sempre vai aparecer no final da palavra, ok? E das 22 consoantes hebraicas, 3 delas são modificadas pelo dagesh, aquilo que chamamos de pontinho no meio. Nós botamos aí na cor preta para estar ilustrando. E das 22 consoantes, uma consoante será modificada pelo sinal diacrítico, que é a questão do sim e do shin, ok? Então a primeira consoante aqui é o Aleph. A Aleph é uma consoante que não tem som. A segunda consoante é chamada de Bet. Vai corresponder ao nosso B na língua portuguesa. A terceira consoante ali, ó, Vet, e vai corresponder na transliteração do hebraico para o português como nosso V. Então perceba que qual é a primeira etapa que vamos precisar estar aprendendo? É o alfabeto, na sua grafia e também na sua sonoridade, na sua transliteração. Professor, tem como eu ler grego? Tem como
ler hebraico sem conhecer o alfabeto, não. Em toda língua se começa pela alfabetização. Da mesma forma que na língua portuguesa aprendemos o alfabeto, as vogais, as consoantes, os ditongos, consoantes breves, longas, aquela parte gramatical que aprendemos em português, vamos também aprender na língua hebraica. Então essa primeira parte do curso é uma parte de alfabetização. Então perceba que, graficamente falando, o Bet e o Vet tem a mesma forma gráfica, porém, o que vai diferenciar o Bet do Vet é o dagesh. Então, com o dagesh ali, o pontinho no meio é B. Sem o dagesh é V, ok? Próxima letra, chamamos ela de Gimel. O nativo em Israel chama Gimeli, ok? Então, Gimel vai corresponder ao nosso G. Da mesma forma que acontece no alfabeto grego, também acontece no alfabeto hebraico. O bom de se aprender a língua grega e a língua hebraica é porque quem faz grego leva 2 cursos, grego e português. E quem faz o hebraico leva também 2 cursos, hebraico e português, porque associamos a gramática portuguesa, tá certo? A essas 2 gramáticas, tanto da língua hebraica como da língua grega. É bem verdade que existem muitas particularidades que eu não posso associar à língua grega, né, à língua hebraica, porque é uma realidade totalmente diferente do nosso português. Então, vamos lá. Sendo que o Gimel é o nosso G. Em português temos aquele som de gelo, aquele som arrastado, aquele som de Gênesis, aquele som de genealogia. Lemos, dependendo da palavra, o G como se fosse um J, um som de J, meio arrastado. Sendo que na língua hebraica, nunca o Gimel ou Gimeli vai soar como Já, Jé, Gi, Jó, Ju. Sempre será H, Gé, Gi, Gó, Gu, ok? Próxima letra ali, ela é chamada de Dalit. A consoante Dalit vai corresponder, tá certo, ao nosso D em português. Próxima consoante é a consoante Re. Re. Re é o nosso H, ok? Só que é um H que tem som de R, como você lê hot dog, house, Hollywood, ok? Então é um H que tem som de R. Próxima consoante ali, ela é chamada de Vav. Vav, que vai corresponder ao nosso V. Uma dica que eu quero aqui passar para os alunos é que a própria fonética, tá certo? Ela já deixa uma deixa do que a letra vai corresponder assim na língua portuguesa. Então, o VAV será o nosso V na língua portuguesa quando fazemos o processo de transliteração do hebraico para o português. Sendo que, num futuro bem próximo, vamos estar falando, tá certo, do VAV conjuntivo. Existem regras que mudam o som fonético do VAV. O VAV pode ter som, mas também ele pode vir com o Roland VAV em cima ou o Shuruk VAV. Então, com o Roland VAV ele fica mudo e com o Shuruk VAV ele fica mudo, mas vamos ver isso aí posteriormente em aulas que virão. Próxima consoante é a consoante Zai. Zai vai corresponder ao nosso Z. A próxima é a consoante Het. Não confundir o Het com o Re. O Re
tem uma abertura, tá certo? Já o re não tem, é fechado. Tanto o re como o re vai corresponder ao H. Próxima consoante, a consoante tete. Tete vai corresponder ao T, ok? E próxima consoante que não dá pra gente ver bem ali, ó. Pronto, agora deu pra ver. É o iode. O iode vai corresponder ao nosso Y em língua hebraica. Próxima consoante ali com dagesh é chamada de kaf. Kaf vai corresponder ao nosso K em português. Se um dagesh se torna raf, que vai corresponder na transliteração para o português como um KH, tá certo? Diga devagar para não dar errado. KH, só que é um KH que vai soar como R, raf, ok? E em cor azul aí, tá certo? É o raf soft ou sofit, que vai aparecer apenas no final da palavra, que vai corresponder também ao KH, que tem o som de R. Próxima consoante, ela é chamada de lamed. Alguns chamam de lamed, que vai corresponder ao nosso L. Próxima consoante, ela é chamada de mem, vai corresponder ao M. Nesta forma gráfica aí é o mem soft ou sofit. Próxima consoante, ela é chamada de nun, ok? Que vai corresponder ao N. Esta forma gráfica aí em azul é o nun, sofit, que vai aparecer no final de palavras. Próxima consoante é chamado de samek ou samer, que é o nosso S. Próxima consoante é chamada de ain. O ain vai corresponder a uma consoante que não tem som. Então perceba que tanto o alif como o ai é uma consoante que não tem som, ok? Próxima consoante ali é o peir. Então com o dagesh, peir, ok? Sem o dagesh, feir. Vai corresponder ao nosso F. Em seguida, o fer, de final de palavra, o fer, sofit. Todas as letras que são soft ou sofit, ela aparece não no começo, mas sim no meio da palavra. Isso precisa ficar bem fixado assim na nossa mente. Próxima consoante, ela é chamada de tzad. Dependendo da gramática, você pode também encontrar tzad ou tzad. Eu geralmente leio tzad porque é uma questão de opção, mas pode ser TZ ou TS. Esta forma gráfica aí é chamada de tzad ou tzad, soft ou sofit, ok? Próxima consoante, ela é chamada de kuf ou kof, que será o nosso Q na língua portuguesa. Próxima consoante é a consoante de nome resh. Resh vai corresponder, tá certo?
ao nosso R na língua portuguesa. Ok? Não confundir o Re com Dalit. O Dalit é meio que quadrático, enquanto o Resh é curvado, certo? Não confundir Dalit com o Resh. Próxima consoante, sinal ali, diacrítico, do lado esquerdo, ok? De cor roxa aí, é chamado de sim. Sim corresponde ao nosso S. E próxima letra, ok? Próxima consoante é chamada de Shin. Sinal na esquerda, sim. Sinal na direita, Shin, S, SH. E última consoante é chamada de Tav, que vai corresponder ao nosso T, ok? Formas finais, soft. Primeira consoante ali, soft, é o Raf. Segunda, o Men, ok? O Raf ali, soft, corresponde ao KH com som de R. O Men, o nosso M. Em seguida temos ali o Nun, para corresponder ao N. Depois temos ali o Fer soft, que vai corresponder ao nosso F, ok? Na língua hebraica. Em seguida o Tzad, que vai corresponder ao nosso TZ ou TS, ok? Então das 22 consoantes do alfabeto hebraico, 5 delas é chamado de soft, ou letras finais, em língua portuguesa. Raf, Men, Nun, Fe e Tzad. Ok? Vocalização. Todas as letras em hebraico são consoantes. Para poder ler, escrever e falar, existe um sistema de sinalização que indica os sons das vogais. Precisa entender isso aqui. As nikudes ou nikdots são sinais que dão sons vocálicos. Eu não posso dizer que os sinais são vogais. Os sinais dão sons vocálicos. Porque se eu digo que os sinais são as vogais, tá certo? Isso fere a gramática da língua hebraica, que diz que o alfabeto hebraico ele é consonantal, ok? Então vamos lá. Para poder ler e escrever e falar, existe um sistema de sinalização que indica os sons das vogais, chamado de sistema de sinais massoréticos. Estes sinais são pontinhos sinalizadores que inserimos acima ou abaixo da letra, dependendo do caso, indicando a vogal a ser pronunciada. A sinalização do hebraico é baseada na sinalização tiberiana, que foi um método gráfico criado por um judeu da cidade de Tibéria, no começo da Idade Média, marcando a pronúncia dos textos bíblicos. O nome massorético, ok? Para ficar bem fixado isso aqui, o nome massorético vem de massorá. Por que eu estou dizendo isto? Porque como nós falamos que as vogais
inventada pelos maçoretas, os maçoréticos. Aí alguém pensa que é uma pessoa, né? Ou um grupo de pessoas. Então vamos lá. O nome maçoréticos vem de maçorá, que era um conjunto de comentários, olha lá, comentários, ok? Sobre escritos bíblicos, cujo objetivo era criar uma versão única para todas as comunidades ali em Israel. Então o hebraico moderno usa a mesma sinalização, mas com significados e regras diferentes do método assim original, ok? Vogal e nome. O primeiro sinal que temos ali é chamado de patá, ok? O patá vai corresponder ao nosso A. Em seguida temos ali o kamatz. O kamatz vai corresponder ali o nosso A também. E em seguida temos ali o rataf patá. Que vai corresponder ali o nosso A. Então temos 3 sinais aí maçoréticos que vai corresponder ao A na língua portuguesa. O patá, o kamatz e o rataf patá. Ok? Todo este material, tá certo, está na apostila de vocês. Vocês analisem, certo? Estudem de forma minuciosa, tanto os alunos que estão no presencial como os alunos que estão no online, ok? Então temos 3 sinais que vai corresponder ao A, tá certo? Então vamos recapitular. Temos ali o patá, o kamatz e o rataf patá. Em seguida temos 2 pontinhos ali, 2 pontinhos, ele é chamado de tisserê. Tisserê vai corresponder ao nosso E. Em seguida temos ali o segol. O segol é 3 pontinhos que também corresponde ao E. E em seguida temos ali o shivá. O shivá vai corresponder ao E. Sendo que existem regras gramaticais acerca do shivá. O shivá pode ser um E breve ou um E mudo. Vamos estar falando isso aí, certo? Dessas particularidades em aulas específicas somente acerca do shivá. Então temos aí 3 sinais maçoréticos, 3 nikuts ou nikdots, que corresponde ao vogal E em língua portuguesa. O tisserê, o segol e o shivá. Em seguida ali, embaixo, temos o herik. Então o herik vai corresponder na língua hebraica como o nosso I. Ok? Estou recapitulando. Patá, A. Kamatz, A. Rataf patá, A. Tisserê, segol, shivá, e herik, I. De um lado, temos os sinais vocálicos ou vogais breves, o patá, segol, herik, e o kamatz, ratuf e o kubutz são vogais breves. Então, patá, segol, herik, I, kamatz, ratuf, O, I. O kibutz ou kubutz corresponde à vogal U. Professor, uma observação, uma dúvida. Eu percebi que o sinal kamatz
ele é semelhante ao Camatos Ratufo. Então, quando saberei que eu vou ler O ou A, o que vai diferenciar é a vogal longa para a vogal breve. Certo? Se o sinal for uma vogal breve, ele não é Camatos apenas, ele não é A. Ele é chamado de Camatos Ratufo. Dependendo da gramática também, certo? Uma gramática ela vai diferenciar da outra. Ele pode ser também chamado de Camatos Caton. Também, ó. Então, quando eu vou saber que será Kadosh ou Kodesh? Porque quando lemos ali Isaías capítulo 6, ele tem a visão, se percebe que ele vai dizer que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa. Ele viu os serafins que voavam em roda do trono, que tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e diziam: Kodesh, Kodesh Yahvé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, santo pode ser Kodesh, como ser Kadosh. Ora, eu vou ler o Camatos como O, e ora eu vou ler o Camatos como A. O que vai diferenciar e o que vai te fazer entender quando será A ou O é a regra gramatical. A regra gramatical diz que quando houver 2 consoantes e o sinalzinho, que corresponde tanto ao Camatos como ao Camatos Ratufo ou Camatos Caton, se houver 2 consoantes e o sinal, será uma vogal breve. Então, em vez de A, será O. Quando houver uma consoante e o sinal apenas embaixo, será A. Quando será O? 2 consoantes e o sinal. Quando será A? Uma consoante e o sinal. Ok? Então, do outro lado, temos aqui, tá certo? Não sei de que lado vai ficar para os irmãos aí quando forem ver o vídeo, mas do meu lado aqui, tá aqui, do lado direito, as vogais longas. Então, como vogal longas, temos ali o Camatos, ok? Que vai corresponder ao A. Temos ali o Tisserê, que vai corresponder ao E. Em seguida, temos ali o Relique. Temos ali o Rolem, ou Rolam, vai depender da gramática, tá certo? Temos ali o Shuruk, ok? Que vai corresponder ao U. Aí exemplificamos ali com o Vav. Perceba ali que o Vav, em cima dele, o Vav é V, tá certo? A transliteração. Só que no gráfico ali, está mostrando apenas O. Por quê? Porque ele se tornou um Vav conjuntivo ali. Como assim, pastor? Como assim, professor? Deixa eu explicar. Toda vez que o Rolam ou Rolem estiver em cima do Vav, este Vav ele não tem som, ele se torna mudo por causa de uma regra gramatical. Ok? Toda vez que o sinal estiver no meio, o Vav também se torna mudo, porque ele se tornou Shuruk Vav. Em vez de ser Vu, vai ser U apenas. Então, o Vav só terá som quando a Nikud, ou o sinal maçorético, estiver embaixo. Se estiver em cima, O. Se estiver no meio, U. Se estiver embaixo, correspondendo a qualquer sinal que for, terá assim o som vocálico, o Vav. Ok? Então vamos lá. Temos ali o Rolam Vav. Ok? Lá em cima ficou mudo. Ficou apenas O. Ilustrando ali com o Aleph. Temos ali apenas o Rolam. Ficou O. Em seguida ali temos o Rataf Kamatz. Certo?
que vai corresponder ao nosso O. Em seguida temos ali o Shuruk, que vai corresponder ao nosso U. E em seguida temos o Kibbutz, que vai corresponder também ao nosso U. Ok? Então temos ali os sinais vocálicos, novamente aqui, patá, exemplo de tarde, segol, exemplo de era, hirik, exemplo de item. Temos ali o Kamatz Katon. Então, se é Kamatz Katon, não será A, será O. Ok? Costa. Temos ali o Kibbutz, ou Kibbutz, pode ser Kibbutz ou Kibbutz, depende da gramática. Exemplo de rótulo. Ok? Vamos lá. Vogais longas, temos ali o Kamatz, A, cantor. Temos ali o tsere, a vogal longa também. Temos ali exemplo de medo. Em seguida temos ali o rikiot, indo. O rolan, ouro, ovo. E temos ali o shuruk, exemplo de uva. Ok? Ditongos. Ditongos, tá certo? É o encontro de duas vogais. Temos ali ai, o iod com o patá formando ai. Temos ali o iod com o kamatz formando também ai. Em seguida temos ali o iod com o segol formando ei. Em seguida, o iod com o rolan vav. Se o rolan vav aparece ali, o vav é mudo, prevalece apenas o rolan. Ficou oi. Depois iod e o shuruk vav. O vav também fica mudo e permanece apenas o shuruk formando o ui. Ok? Queridos, Deus abençoe os irmãos, tá certo? E na próxima aula nós iremos dar continuidade ao nosso curso de hebraico, falando de algumas particularidades assim desta língua, ok? Que Deus escolheu para transmitir a sua mensagem veterotestamentária, tá certo? Pastor, para que estudar grego? Para que estudar hebraico? Porque a língua hebraica e a língua grega foi a língua que Deus escolheu para transmitir a sua palavra. Antigo Testamento, hebraico, Novo Testamento, grego, koine. Amém? Deus abençoe a todos e até